graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Um pouco de volume, como sempre, obrigado. Aleluia. Quero fazer umas perguntas aos amados. Estamos na igreja, amém? Somos cristãos? Aleluia. Conhecemos Bíblia? Ih, o homem baixou. Conhecemos a Bíblia? Quem já ouviu falar, vou perguntar de alguns personagens da Bíblia, levanta a mão sem vergonha, amém? Quem já ouviu falar de um homem chamado Pedro? Levante bem alto a mão. Pedro. Jesus. Gedutum. Vamos lá, ministros de louvor não ouviram, meu Deus. Tubal Caim. Caim. Abel. Eva. Paulo. Bezalel. Estou satisfeito com alguns nomes. Aleluia. Bezalel, mais uma vez. Nabucodonosor. Esse todo mundo conhece. Nabucodonosor. Sansão. Acaz. Aleluia. Ali no primeiro livro das Crônicas, capítulo 1 até capítulo 9, está cheio de nomes. Muitos nomes. Só que certa vez eu li a Bíblia e eu fiquei surpreendido demais. Porque desses nomes que eu mencionei, tem um que eu repeti, pedi para falar 2 vezes e acho que 20% da igreja levantou a mão, que é Bezalel. E eu fiquei surpreendido dessa vez na leitura da Bíblia, porque eu disse assim, como é que com tantos anos de crente eu nunca ouvi uma pregação sobre Bezalel? Já ouvi menções, pessoas já mencionarem, mas alguém chegar a abrir isso e expor sobre Bezalel alguma coisa, eu nunca ouvi em 25 anos de crente uma pregação sobre. Não quer dizer que não hajam, no máximo é que aqui neste púlpito nunca houve, e no meu YouTube também não. Mas se há, são pouquíssimas. Quem já ouviu uma pregação de Bezalel? A falar só sobre Bezalel? Sobre Davi? Todo mundo, se já veio a alguns cultos e não estava a dormir, já ouviu sobre Davi. É dos personagens mais falados. Só que esse Bezalel, não. Isso me intrigou. Porque quando eu li no Êxodo capítulo 31 sobre Bezalel, eu vi a falar de um homem. Diz assim, então o Senhor chamou a Bezalel e encheu com seu Santo Espírito e o deu capacidade e habilidade para quê? Para que ele pudesse trabalhar com ouro, para que ele pudesse desenhar tudo sobre o tabernáculo. Um homem que trabalhou com a madeira, com o ouro e ainda fez roupas. E eu fiquei intrigado com isso. Eu disse, como é que não se fala mais nesse homem? Como é que os profetas não falam sobre ele? Como é que Jesus não repete algo sobre ele? Ou Pedro, ou Paulo? Por que só ali no livro de Êxodo e na genealogia das crônicas é que se fala de Bezalel? E eu lembro que enquanto eu ficava intrigado com isso, que eu disse, tanto talento, nem Moisés não tinha esse talento todo, sabia pregar e abrir mar vermelho, mas não sabia mexer com aquilo tudo. Como? Então eu ouvi o Espírito Santo a dizer assim, na minha obra não é sobre as pessoas, é sobre mim. Então eu lembro de ter aberto o meu celular nas minhas notas e eu escrevi assim, nós somos figurantes na obra do Senhor. Nós somos figurantes na obra do Senhor. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no dia de ontem, enquanto eu orava, Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? Me veio isso de novo, figurantes. Só que não sobre a obra do Senhor, mas na nossa própria vida. E eu comecei a refletir muito sobre isso. E eu quero hoje falar um pouco sobre essa questão. Vira para o teu irmão, eu gosto muito dessa parte. Anima a ver algumas caras aqui, que quando olham para os outros têm que fazer reconciliação aqui mesmo no culto. Vira para o teu irmão e diz assim, você é figurante. Você é figurante.
Vocês que jogam game, vira para teu irmão e diz: você é NPC. NPC, para quem joga game, são aqueles personagens que estão no jogo que não podem ser utilizados. Só estão ali para fazer como figurante. E eu fiquei a refletir sobre isso. Fiquei a refletir muito sobre isso, porque nós somos chamados para sermos figurantes da nossa própria vida. E enquanto pensava nisso, estava a escutar uma canção no carro e meu irmão Xará, Ricardo Robortella, ele dizia assim, naquela conferência, eu vou pegar a frase dele, porque amei aquela frase. Ele dizia assim: vocês não vieram a uma conferência. Então eu vou dizer assim: vocês não vieram a um culto hoje. Na verdade, isto é uma armadilha que o Senhor preparou para vocês. É uma arapuca. É uma cilada. Deus quer te matar hoje. Deus quer te matar hoje. Deus quer te matar hoje. Vira para o teu irmão e diz: Deus quer te matar hoje. Não falo de morte física. Alguns estão com medo de que vou sair e ser atropelado. Não. O meu eu vai morrer hoje, para que o Senhor viva. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2 que eu já estou crucificado. Isso quer dizer que eu já estou morto. Cristo vive em mim. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro ou na Epístola aos Romanos. Capítulo número 11. Vamos ler dos versículos 33 até o 36. Romanos 11, de 33 até o 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Texto conhecido por muitos, principalmente na parte em que cantamos, porque dele, por meio dele, porque dele, por ele, para ele. Nós conhecemos bem esse texto. E eu quero assim expor um pouquinho ele para tentar aplicar na nossa vida, para que a gente realmente possa sair daqui, cada um de nós morto para si mesmo e vivo para o Senhor. Porque é necessário que a gente entenda que precisamos de morrer durante essa caminhada. Tem uma música Ministério Zoe, Tamires Garcia, que é Nunca Foi Sobre Nós. Quantos conhecem essa música? Nunca foi sobre nós. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não ensaiamos, então não vamos cantar no final. Mas André, se quiser já arriscar, vai o Cifra Club. São 4 acordes só. Depois, acho que a Luísa consegue cantar, porque ela é talentosa para isso. E conhece bem a música. Sabes que és talentosa? Talento para conquistar meu coração não é fácil. Então, o que é música? Este texto que nós lemos, algumas bíblias vêm ali intitulado A Doxologia. Isso, filma ela mesmo, ela é bonita. A Doxologia da Sabedoria de Deus. Ali é um momento em que Paulo começa a exaltar no seu texto, ali para a igreja em Roma, a sabedoria e a glória e a soberania de Deus. O capítulo 11, na verdade, ele começa a expor um assunto difícil, onde fala sobre a rejeição de Israel. Israel, esposa do Senhor, como nós vemos no Antigo Testamento. O nosso tema do mês em Oséias expõe exatamente isso. A questão de Deus tomar aquela nação como sua. Mas aí em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala da rejeição. E era algo que chocava quem ouvisse naquele tempo. Nós já estamos um pouco mais habituados, porque não fazia parte da essência do que Deus vinha fazendo no Antigo Testamento.
das profecias e tudo mais. Então, Paulo ali está a expor essa questão. E no final, coloca estes textos. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. Depois diz, quem é que é capaz de aconselhar a Deus? E começa a falar do quão elevado Deus é. O quão glorioso Ele é. E com essas simples palavras, nós entendemos sobre a glória de Deus. Essa simples frase, vamos repetir o 11:36, a primeira parte. Porque dele, por ele e para ele. Vamos. Eu disse só porque dele, por ele e para ele. Estamos no ensaio ainda. Mas ok, são todas as coisas mesmo. Porque dele, quer dizer que ele é a fonte, parte dele, vem dele. Por ele, algumas versões vêm assim, por meio dele, fala que ele é o combustível, a força motriz, o que faz acontecer. E para ele é o alvo. Parte dele, é por meio dele que fazemos e é a ele que entregamos. Todas as coisas. A Bíblia diz algumas coisas, né? Não, todas as coisas. Tudo vem dele, é por meio dele e é para ele. A minha vida veio dele, é por meio dele que eu vivo e é para ele que eu vivo. Meu tempo, ele que me deu, então vem dele. Por ele, pela força dele que eu gasto o meu tempo ou invisto e é para ele que eu ofereço os resultados do meu tempo. Tudo na nossa vida é dessa forma, deve ser dessa forma. Amém? Só que não é assim na prática. Não é assim que nós vivemos. Pior, nem é assim que se prega muitas vezes. O que nós temos vivido? Um tempo onde eu escrevi aqui uma visão distorcida. Depois pus uma pergunta: a quem pertence a glória? O salmista Davi, Salmo 24:8, ele faz essa pergunta: quem é o Rei da Glória? E depois ele responde: o Senhor. Forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. A quem pertence a glória, igreja? Ao Senhor. Só que nós temos andado com uma visão distorcida sobre esse assunto. Nós não temos entendido sobre a glória de Deus na prática. E às vezes nem mesmo na teoria. A Bíblia diz que a criação toda reflete a sua glória. Salmo 19:1. Também diz que ele não partilha essa glória com ninguém. Em Isaías 42. E Cristo, ele foi exaltado e ele é digno de receber essa glória. Em Filipenses capítulo 2. A Bíblia fala muito sobre a glória de Deus. E nós conhecemos o texto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós cantamos o texto, a ele a glória. Cantamos aqui na igreja. Decoramos. Nós expressamos o que está no texto. Alguns, quando são elogiados, são rápidos a dizer assim: toda a glória para ele. Só que às vezes não vivemos o que está aqui. Às vezes em nosso coração tem outro texto que está ali, porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas. Ou alguns vivem assim: dele, por ele e para mim são todas as coisas, porque nós somos o nosso próprio alvo. Alguns confiam na força do próprio braço, então dizem dele, mas por mim e para mim ou para ele são todas as coisas. Às vezes nós colocamos o nosso eu numa dessas partes deste texto. Alguns pensam que as coisas que têm ou que são vêm de si mesmos. Outros pensam que é na sua força que fazem as coisas. E outros pensam que eles são o alvo de todas as coisas. Pensa um pouco nos primeiros passos de um cristão. Ensina-se uma coisa bem básica, chama-se oração. E também se ensina lá nas crianças, certo, professores? E ensina-se a oração como? Nós podemos orar a Deus, porque Ele nos ouve e Ele vai nos abençoar. Qual é o fim da oração para nós, muitas vezes? Sermos abençoados. Na prática, dele, por ele e para mim, são todas as coisas. Sim, sempre foi sobre mim,
E sobre o que eu posso receber, é tudo para mim. É assim que muitas vezes nós vivemos. As pregações hoje, elas são muitas vezes baseadas em nós recebermos algo de Deus. Minha promessa, a minha bênção, o meu bem-estar. E às vezes pregadores como eu são tidos por chatos. Não estou famoso ainda, tanto assim. Mas lá no YouTube eu recebo muitos dislikes. Por quê? Porque eu não vou falar aqui as coisas que as pessoas gostam. Sabiam que você pastor é youtuber, né? Se não sabem, inscrevam, procurem ali, escrevam ali, Pastor Rick Pinto, aparece ali minha cara, tudo mais. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, ponham um like, comentem, amém? Yeah. Mas recebo muitos dislikes, por quê? Porque eu não falo coisas tão simpáticas às vezes. Mas estou a falar a Bíblia. Ai de mim se não falar a Bíblia. Ok, eu sou o líder aqui neste momento, mas tem pessoas grandes aqui na igreja. Venham, peguem, ponham lá fora se eu não pregar a Bíblia. Darcy, podes pegar com toda a tua força, levar-me lá para fora e coloque as aulas aqui a pregar a Bíblia. Ai de mim não pregar a Bíblia. Sério, fica à vontade. Nossos ensinos, se nós formos estudar, tirar um tempo para estudar sobre o poder de Deus. Dunamis. Vamos falar sobre o que é o poder de Deus para me abençoar. Para resolver meu problema. Por quê? Porque bem, lá no fundo, nós sabemos que nós somos o alvo em nossos corações. Contrariamente ao que diz a palavra de Deus. E aí, começamos a fazer tudo virar ao redor de nós. Daí que às vezes saímos do culto, as pessoas saem dos cultos frustradas. Ah, eu não senti nada. Deixa eu dizer uma coisa. O culto não é para ti, é para Ele. Amém? Se não sentiste nada, não tem problema. Dá teu louvor, tua adoração, celebra Ele, dá teu coração, dá teu melhor. Mas eu não estou sentindo nada, eu queria sentir arrepios. Quer sentir arrepio? Vai ficar diante de ar-condicionado sem roupa. Vai sentir ali arrepio, vai gelar teu corpo. Ou então pega garfo e raspa no prato, vai te arrepiar todo o corpo. Agora, se vem dar culto ao Senhor, faça Ele sentir alegria com o teu culto. Porque é sobre Ele, não sobre nós. Precisas morrer. Eu preciso morrer. Nós precisamos morrer, igreja. Onde é que está na Bíblia um texto a dizer que Deus vai fazer tudo o que eu quero conforme a minha vontade? Nenhum lugar. Interpretações. As pessoas até falam mal os textos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Eu ouvi o quê? As demais coisas. Vamos lá. Se alguém encontrar uma versão que diga e as demais coisas vos serão acrescentadas, me traga, por favor. Eu vou recompensar com dinheiro durante a semana. O texto diz, e todas estas coisas, não as demais coisas. Que todas estas coisas, as que foram expostas antes. Mas nós já trocamos o texto para ser sobre mim. Depois é melhor orar, Love. Porque desde a EBD que eu estou a prometer oferecer dinheiro se me trouxerem textos bíblicos que não existem. Nunca se sabe algumas versões. Desde a EBD que estou nisso. Alguns começaram a procurar ali mesmo, mas viram que não, o pastor não ia oferecer 50 mil meticais do nada. Não é o que está no texto bíblico, as demais coisas. Porque quando começa a pensar as demais coisas, entra tudo. Não. Todas estas coisas, que coisas? As que estavam antes, quais são? O básico para eu viver e cumprir o meu propósito nesta terra. Às vezes não é aquele carro, não é aquele computador, não é aquela mansão.
Mas nós oramos, Senhor, eu estou aqui a buscar teu reino, eu sei que as demais coisas, a minha piscina será acrescentada. E Deus olhar para ti e dizer assim, onde é que está escrito isso? Eu não falei isso, é a minha palavra. Esse pastor veio nos frustrar hoje. Não, eu já disse que é uma armadilha. A ideia é morrermos hoje. Amém? Aleluia! Está tudo distorcido. Tem igrejas que só falam sobre bênção. Tem pregadores que pregam, ficam famosos, usam 4 versículos sobre bênçãos de Deus e 40 heresias sobre bênçãos de Deus. Porque Deus não vai te colocar diante de uma coisa que tu vais ver e vais te apaixonar que Ele não vai te dar depois. Pergunta a Moisés como é que foi olhar para a terra prometida e não entrar. Isso está na Bíblia. Senhor, anda, sobe, estás a ver ali? Mas não vais entrar. Se fôssemos nós no lugar de Moisés, como é que íamos ficar? Deus me abandonou. Será que Deus é real? Ouvi Deus a vida toda, mas porque não fui abençoado naquele momento, Deus me abandonou. Deus só ama a missionária Marta. Nossa visão está distorcida de quem é Deus, igreja. Nós estamos a entender mal sobre o que está aqui escrito. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Há vezes que quando nós estamos a sofrer, nós ficamos tão humildes. A ver, quando não tem um centavo no bolso, tão humildes, tão crentes, que oramos tanto, que Deus fica com tanto prazer de nos ver sem dinheiro. Porque é dele, por ele e para ele. E nós já choramos, Senhor, abre aquela porta de Deus. Eu gosto de ver aqui a orar em todos os cultos. Vais continuar sem dinheiro, porque quando eu te dou... Todo dia não prega, pastor? Muito tempo que já não mandavam prega, pastor, então. Estão a rir, vai ver aquele riso de envergonhado. Estou a ver, eu. Aleluia. Porque eu queria o quê? Queria dar glória a Deus. Amém? Então dá glória a Deus. Porque a tua vida é para dar glória a Deus. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Em todas as situações dê graças. Eu fico doente, eu não vou dizer, Senhor, obrigado pela doença. Mas eu vou encontrar motivo para agradecer naquele momento, porque Deus é comigo. Eu gosto muito de olhar para a história de José de 2 perspectivas. Já não falava há muito tempo, né? Mas cresceram a ouvir José na turma de adolescentes, quase todos os meses. Eu posso olhar por uma perspectiva assim, em que José ele foi abandonado, em que José foi traído, em que tramaram contra a vida de José e que tudo corria mal para José. Ou então posso olhar por outra perspectiva, em que José, após ter sido traído, Deus lhe colocou num lugar e o exaltou. E naquele lugar em que Deus o exaltou, quando tramaram contra ele, ele foi parar na prisão, mas ainda ali recebeu honras. E ele foi esquecido, porque Deus estava a trabalhar na vida dele, porque depois, no tempo certo, quando lembraram-se dele, foi para chegar numa posição alta. Porque se lembrassem-se dele antes, ele saía da prisão e era esquecido. Depende da perspectiva. Então, se eu estou deste lado, eu vou dar graças a Deus, sendo José. Se eu estou deste lado, vou dizer que Deus tem sido mal para mim. Jó passou por este lado. E ele disse, onde está Deus? Quem me dera que se eu fosse um aborto. Isto e aquilo. Quando passou para este lado, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje de contigo andar. Como é que tu tens conhecido a Deus? Conhece a glória do Senhor? Falei sobre a glória de Deus um pouco. Agora, olha para ti mesmo. Não tem espelho, né? Então olha assim para baixo. Estás a olhar para ti. Quem és tu? O salmista disse assim, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que de mim te lembres? Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos.
Mas depois diz que de glória e honra me coroaste. Quem somos nós? Nada. Não somos ninguém. Tem um meme que diz assim: você não é nada, nada. E dá para dizer ao teu irmão sem problema nenhum que não é nada, mas com respeito e carinho e sorriso. Diz ao teu irmão: você não é nada. E não somos. Por mim mesmo, eu não sou nada. Por mim mesmo, eu não sou nada. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Jesus disse assim em João 15:5: pessoal, sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem falou? Jesus. Eu andei a pregar não sei quantas vezes no início do ano Ezequiel 37, acho que foram 4 vezes diferentes. Então pegamos um pouco Ezequiel 37 aqui, né? Para os que não falam os cultos. Chuchu não pegou nenhuma pregação que chegou depois, mas conhece bem o texto. Tudo foi feito, mas não havia vida, porque faltava o quê? Deus. Faltava o sopro de Deus. Está assim cheio de textos na Bíblia onde mostra o quão incapazes nós somos, o quão limitados nós somos, ou nada, como eu falei há pouco tempo. Eu penso assim num texto, quando Deus está a confrontar a Jonas, diz assim: como tu já viste esse povo a falar de Nínive? Eles não conseguem distinguir a mão direita da mão esquerda. E eu fico a pensar: uau, o pecado faz-nos tão mal, ainda que seja uma linguagem metafórica, faz-nos tão mal que nós não conseguimos ver o certo do errado, nós não conseguimos perceber nada se Deus não nos abrir os olhos. Nós crentes temos um defeito muito grande. Nós, sempre temos ou colegas ou familiares que ainda não seguem a Cristo. E às vezes comentamos com um conhecido nosso daqui da igreja, um crente, sobre aquela pessoa. Sabe como é o comentário? Eu não entendo aquele meu primo. Ele não consegue ver que aquilo está errado. Não, ele não consegue ver, nem tu não consegues ver. O Espírito Santo é que te faz ver. Mas ele não percebe que isso vai levar para o inferno. Não, é o Espírito Santo quem nos faz perceber hoje. Então tenha misericórdia dessas pessoas e perceba que não é sobre ti, é sobre o poder de Deus que age em ti hoje. E dessa forma tu consegues entender as coisas. Às vezes, quando começamos a estudar um pouco mais a Bíblia e vemos alguém que ainda não está compreendendo o texto, mas não consegues compreender uma coisa tão simples. Não, o que nós compreendemos é porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento. Dele, por Ele e para Ele, todas as coisas. E a Bíblia é cheia de textos que falam sobre a nossa incapacidade. Em Atos 12:28, diz que é nele que nós nos movemos, vivemos ou existimos. Ou seja, se não for por Ele, não fazemos nada disso. Jeremias 10:23 diz que o homem é capaz de determinar o seu próprio destino. Ele não consegue determinar qual é o seu destino. Não sabemos. Nós fazemos assim: até amanhã. Será? Será? Lembro-me de uma semana que nós temos assim, no final do culto. Na verdade foi no meio do culto. Então, terça-feira temos culto de oração. Quarta-feira estaremos aqui para o estudo da palavra. E depois, na segunda-feira, começou-se a fazer o quê? Esse país é nosso, a partir desse país e tudo mais. Estávamos aqui? Não, não estávamos. Por quê? Porque não tivemos como controlar isso. Mas domingo, despedimos até o culto. Não conseguimos nada por nós mesmos. Às vezes eu gosto de despedir assim: até amanhã, com fé em Deus. Há quem diga assim: se Deus quiser. Eu prefiro dizer com fé em Deus. Mas tudo serve. Porque é dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Segundo os Coríntios 3:5 diz que por nosso próprio intermédio somos incapazes de pensar em coisa alguma. E que a nossa suficiência vem de Deus. Ainda tem Romanos 7. Que no versículo 18 diz assim que o bem que eu quero fazer eu não consigo. Ou seja, nem para fazer o bem que eu quero, eu não consigo. Por mim mesmo. Já paramos para pensar o quão puerinha nós somos?
Como a canção lá do Daniel Alencar, uma simples poeirinha. Uma poeirinha que se acha muito. Uma poeirinha que acha que é tudo. Uma poeirinha que pensa que consegue tudo. Ah, porque eu vou, eu posso, eu. Ainda que eu fale dessa forma, que parece estou a ser agressivo, ou meio que debochando de nós, ficando assim um pouco sério e suave. Igreja, vamos compreender. Nós não conseguimos nada sem Deus. Não é possível. Sabe o que é não conseguir nada? É não conseguir nada mesmo. Queres aprender a conduzir? Está sendo difícil na escola de condução? Pede ajuda a Deus. E glorifica Ele nisso. Aquela matéria da faculdade não está a apanhar nada. Não vais conseguir. Sozinho não vais conseguir. Esse pecado que tanto te atormenta, que não consegues largar, são anos e anos. Tenho uma má notícia, não vais conseguir. Não vais. Precisas de morrer para conseguir. Ele é que vai conseguir em ti. Aquela pessoa que estás a tentar converter, nunca vais converter. Quem converte é o Senhor. Aquilo que eu quero, não vais mudar. É Deus quem vai fazer. Principalmente porque nós recebemos Ele como nosso Senhor. Nosso Kyrios, no grego. Nosso Adonai. Ele é o meu dono. Eu assinei um contrato com Ele a dizer assim: eu já não tenho vida. Pertence a Ti tudo em mim. Naquele dia que quem quer aceitar o Senhor Jesus, que vieste aqui à frente, é uma cilada, como eu disse, para tu morreres e ganhar a vida eterna. Mas para isso precisa de morrer aqui na terra. Meus sonhos não têm mais valor. Minhas vontades não têm mais valor. Meu tempo é dele. Minha força a Ele pertence. Meu cérebro é para Ele. Meu dinheiro é dele. Minha casa não é tua casa, é dele. Não, mas eu construí com teu esforço. Não é teu esforço, é o fôlego que Ele te deu. E nossos olhos foram abertos para perceber isso tudo hoje. E hoje reconhecemos. Então dizemos que é tudo teu, Senhor. Por isso nós cantamos Senhor. Por isso nós dizemos Senhor. Cada vez que dizes a palavra Senhor, estás a reconhecer que tu não és nada e Ele é teu tudo. Tudo para mim, Senhor. És tu. Então, se eu sou figurante, significa que é um personagem principal da minha vida. O personagem principal é Jesus. Segundo os Coríntios 5:15 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Apesar do capítulo 4 até o capítulo 41 do livro de Jó, eu gosto do capítulo 3 e do capítulo 2, quando Jó diz assim: Deus deu, Deus tirou. Ele pode o que Ele quiser. Ou no capítulo 3, que ele vira-se para sua mulher e diz: não sejas tola. Se recebemos o bem de Deus, não podemos receber também o mal de Deus. Tanto no capítulo 2, no final, como no capítulo 3, a Bíblia diz assim: e nisto Jó não pecou. Repetiu no capítulo 2, repetiu no capítulo 3 que Jó não pecou. A partir do capítulo 4 não há mais essa repetição, porque Jó pecou depois. Mas pelo menos ali dá para aprendermos algo com ele. Dá para entendermos que sobre essa compreensão. Nenhum de nós está para viver para si mesmo, igreja. Nós devemos aprender a perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que Tu queres que eu sonhe para a minha vida? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, amém? Eu falo muito pouco disso assim para todo mundo. E tenho colhido bênçãos disso, graças a Deus. Mas hoje eu digo assim: eu devia, quando tinha 14 ou 15 anos, porque já estava em Cristo, chegar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu tire como curso? Porque eu sabia que o Senhor estava chamando para pastor. E fui fazer engenharia civil.
5 anos a torrar a minha cabeça. Para depois ter trabalhado alguns anos naquilo, e ainda passar por situações onde o Senhor fez um ping-pongzinho comigo. Tira tudo, eu, Senhor, estou aqui para te servir. Não, fica ali a trabalhar. Tá bom, vou trabalhar. Começa a encher-me de clientes. Eu vou trabalhar. Não, deixa todos os clientes, vem para mim. Estou a voltar, agora volta para o trabalho. Já não é minha vida, então como Ele quiser. Ele faz com que tudo coopere para o meu bem. Às vezes quando falo com adolescentes para orarem, levam-me a sério. Vai orar, para ver se está no curso certo. Leva-me a sério. Então, serviu para alguma coisa. Mas estes 5 anos, de repente, teria tirado já quase mestrado de teologia, quem sabe. Fiz teologia aos 30 anos, podia ter feito com cabeça fresca. Mas todas as coisas cooperam. Minha vida é dele. Não é sobre mim, não é sobre ti, não é sobre nós. Jesus disse assim certa vez em Mateus 16, 24, também tem em Lucas 9, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e follow me, siga-me. Vamos. Como é que é para seguir a Jesus, discípulo do Senhor? É preciso negar-se e morrer. Tomar a cruz é o quê? Morrer. Talvez alguém trouxe visitante aqui para vir à igreja e deve estar dizendo: ei, esse pastor que está a fazer, esse meu visitante não há de voltar mais. Não, tem que morrer para ir para o céu, senão vai só gostar. Também sei falar coisas boas, bonitas, mas eu quero que todos vão para o céu. Eu quero brincar com leõezinhos, com todos os irmãos aqui da igreja. Vamos lá, leão, anda aqui. Anda vendo leão. Aqui na terra não dá para brincar com leão, só posso ver no YouTube. Eu quero pôr a tromba do elefante aqui, vamos. Aqui, não me arrisco. Deus nos chama para ter a mesma atitude do Senhor. Filipenses 2,5 diz assim: tenham em vós a mesma atitude que houve em Cristo. Qual foi? Ele morreu. Ele morreu para quê? Sabe o que nós dizemos? Para nos salvar. O texto fala sobre o quê? Para glorificar o Pai. É sobre glorificar a Deus. Nós somos salvos para envergonhar o diabo e glorificar a Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus se humilhou, se esvaziou e foi até o final, morrendo, morte de cruz. Sabe, eu então comecei a pensar em algumas coisas que podem ser como que balizas na nossa vida para perceber se realmente já morremos ou estamos vivos. Quando eu oro por alguma coisa e não recebo essa coisa, como é que é a minha reação? Fico triste? Fico abalado? Aí eu vou perceber se já morri ou não. Se eu fiquei abalado, estou vivo. E reinando sobre a minha própria vida. Fico conformado? Depende desse nível de conformismo. Tem um conformado que conforma-se por entender que é vontade de Deus, com alegria, e tem um conformado que entende que é porque Deus não o ama. Então, está a desrespeitar o texto bíblico. Então, não morreu ainda. Na verdade, está resignado, está chateado, desapontado com o Senhor. Quando eu me alegro com alguma vitória que Deus me deu, como é que eu fico com aquela vitória? Se eu preguei e alguém se converteu, como é que eu trato essa situação? Se eu coloquei a mão sobre fulano e fulano manifestou uma demônio, foi liberto, depois de eu colocar a mão, como é que eu trato essa situação? Se eu, como pregador, naquele dia que eu preguei, eu orei, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, como é que eu lido com essa situação? Será que eu reconheço que eu não fiz nada? Já pensaram para... Eu não assistia e jogava no game quando era criança, Fórmula 1. Conhecem a Fórmula 1? Corridas de carros? Mesmo sem assistir, conhecer.
Tem um nome de alguém que está ali em cima, ganhar um transudo. Como é que chama-se? Hamilton. Lewis Hamilton. Alguém aqui fica a elogiar a marca do pneu do carro que ele conduz? Ou fala-se dele? No máximo da marca do carro. Alguém fala da marca do pneu? Ou tipo, ei, que bom pneu. Ninguém fala do pneu. Já pararam para ver? Ei, bom assento que ele tinha para conduzir. Por quê? Não vale nada. Figurante. Uma simples ferramenta. Fala-se da marca do carro e do condutor. Na nossa vida, é para falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Quando tem uma guitarra, amados, meu sonho é comprar essa guitarra. Uma vez em Portugal fui para a loja de instrumentos. Não tinha nada para fazer naquela altura, então ia todos os dias para a loja de instrumentos e descobri que podia ficar a tocar lá a manhã toda. Então, vi ali uma guitarra, tinha ali escrito Taylor. O nome só Taylor. Peguei aquela guitarra, sentei, fiz um mi maior. Para as peças assim, parei logo. Essa guitarra parece David Keelan no CD. Essa guitarra é tão excelente que eu brinco que qualquer pessoa que fizer, eu acordo, vai parecer que sabe tocar a pessoa. A guitarra já é assim. É um som excelente. Esses famosos todos gostam de comprar essas guitarras para pôr nas suas músicas. Guitarra excelente. Uma guitarra, ela tem cordas, tem a madeira, tem ali os afinadores. Nunca vi ninguém chegar e elogiar um afinador da guitarra. Ei, esses afinadores são bonitos. Estas coisas aqui. Ninguém há de olhar para aqui e dizer que isto aqui tem valor na guitarra. Olhamos para a caixa e às vezes para as cordas. Meu amigo, minha amiga, na tua vida tu és o simples parafuso do afinador. Tem aqui parafusos aqui. Tem aqui. Simples parafuso do afinador da tua vida. Dele, por ele, para ele todas as coisas. Então eu tenho de entender que quando eu conquisto alguma coisa, na verdade eu não conquistei. Me permiti não conquistar para ele. Foste promovido? Não foste. O Senhor foi promovido no teu corpo, na tua mente. Porque Ele quer aquela posição para alguma coisa, para algum tipo de influência. Ou para usar aquele dinheiro para alguma coisa. Afinal não era para mim. Não, é para o Senhor. Pastor. Onde está escrito? Dele, por ele, para ele? Todas as coisas. Esse casamento que está a vir, que será bênção, não é para vocês. Meu casamento, não. É para a honra e glória do Senhor. Então façam bonito, em nome de Jesus. Que as portas já estão abertas. Esse piano que o Senhor te dará, Michela, quando ganhares, vais testemunhar. Não é para meu piano, é piano do Senhor. Piano do Senhor. E se o Senhor quiser, sabe, há coisas que nós não estamos prontos ainda, por isso que Deus está colocando para ensinarmos. Sabe, imagina o cenário. Eu já digo, Senhor, me poupa, porque eu ainda não estou tão pronto para isso. Chega alguém, Ivan, e te oferece aquela Range Rover, aquela mesmo, que depois tem um detalhe em ouro, depois, brilhar ali o sol, a pessoa na paragem, doeu a vista. Recebes aquela Range Rover, decides orar naquele dia, e ouviste a voz do Senhor. Aquela Range Rover pega e vai dar ao pastor lá em Campoane. Estamos prontos para isso? Aquela casa que construiu 8 anos com meu esforço. Vende, pega todo o dinheiro e vai depositar no gasofilácio para a igreja comprar um espaço. Sai demônio, isso foi Deus que me deu. Vamos começar a orar. Vamos mandar mensagem no grupo da igreja. Peço oração, o demônio está a agir na minha casa.
Deus faz coisas dessas. Às vezes oramos assim. Tem pessoas, eu agradeço vossas orações, amém, igreja? Tem pessoas que estão a orar assim: Senhor, abençoe o pastor Rick. Senhor, levanta pessoas para estarem a cuidar. Senhor, levanta pessoas para ofertarem na sua vida. E às vezes Deus está dizendo assim: eu já te levantei. Né, Chuchu? Eu hei de chegar para a tua vida e dizer assim: Lavinha, Deus te mandou me ofertar? Neva. Eu fico no meu canto, buscando meu Deus, lhe adorando, numa certeza que nada me faltará, eu que está na palavra de Deus. E quando eu percebo que alguém está na desobediência, numa área dessas, seja como, eu dei meu nome como exemplo. Às vezes é para com a igreja, às vezes é para com um projeto da igreja, às vezes é para um projeto do Senhor que nem tem nada a ver com esta igreja. Nós não somos obrigados só a ofertar nesta igreja, somos obrigados sim a ofertar ao Senhor. Dízimo a gente coloca na nossa casa, mas oferta, sabe, às vezes tem aquele fulano que no YouTube, ele está cheio de dinheiro já, mas cada vez que prega, te abençoa. Já tentaste mandar um PayPal para ele? O que é isso? É eu ofertar na vida de alguém que tem me abençoado, cumprindo o texto bíblico. Gálatas 6,6. Partilhem os vossos bens com aqueles que têm partilhado a palavra convosco, que têm vos ensinado. Nós não estamos prontos. Se não estamos prontos, o que Deus vai fazer? Vai tratar-nos como criancinhas que não estão prontas. Ah, Senhor, eu quero viver coisas novas. Queres mesmo? Estás pronto para viver coisas novas? Não é melhor ficar nessa mesmice que já está seguro? Porque é perigoso. Cantamos uma canção da Tamires no louvor, eu mencionei outra, agora vou mencionar outra. Tem uma famosa: Aquieta minha alma. Então tem um momento que ela diz assim: vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Como é que é? Conhecem melhor que eu. Eu só sei tocar. Tem uma parte que fala de que é de perigoso e tudo mais. Epa! Jesus disse assim: quem quiser me seguir, faça bem os cálculos para ver se vai conseguir. Porque não é fácil, mas é a solução. É necessário morrer. Amém? Quando fizeste um trabalho excelente e não te elogiaram, afinal era para ti? Ontem eu vivendo aqui na igreja, surgiu uma situação a falar com as líderes. Eu perguntei: mas aquilo era para quê afinal? Não foram elas, são boas pessoas. Aquilo era para quê afinal? Era para a pessoa que fez ou era para Deus? Se foi para Deus, Deus recebeu. Espero o elogio de Deus. Agora, se fizeram para mim, thank you, mas não tenho recompensa para dar para ninguém. Fizeram para a pastora, para a missionária, para os líderes, thank you, mas não temos recompensa. Nossa recompensa é de plástico, não serve para nada. Nós precisamos de maturidade em Deus, e para isso precisamos de morrer para nós mesmos. Como eu disse, o culto de Deus era uma cilada. Eu gostei tanto dessa expressão que quando eu percebi que o Senhor quer falar algo assim difícil, eu vou passar a dizer assim: hoje o Senhor nos trouxe para uma armadilha. Amei essa expressão. Uma arapuca para nos matar, para que Ele possa viver em nós, porque Ele é a vida. Fica de pé. Meu lindo figurante, meu lindo NPC, fica de pé. Estamos aqui só para dar glória. Grupo de louvor, ajude-nos. Diz assim comigo: a minha vida não é sobre eu ser feliz, é sobre dar glórias ao Senhor. Amém? Fecha os teus olhos.